Olá, pessoal, voltamos com o nosso Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo. E hoje a gente vai para o nosso bloco 2 aqui, ó, que é o bloco onde a gente vai contar tudo para vocês sobre fiscalização. E estamos novamente aqui com o Rodrigo. O Rodrigo é nosso colega de profissão, fiscal contador, exercendo atualmente a função de coordenação da fiscalização do CRC Espírito Santo. É formado em Ciências Contábeis, claro, né, pela Universidade de Vila Velha. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez nessa continuidade aqui, né, nosso novo podcast. E hoje, gente, a gente falou no primeiro bloco, nós falamos sobre a questão dos convênios do sistema, né, CFC, CRCs, falamos de CAGED, de RAIS e de outras situações ligadas à fiscalização. E hoje nós vamos falar das principais dúvidas da fiscalização do sistema CFC, CRCs. Bem, primeiro queria pedir para vocês curtirem nossas redes sociais, né, YouTube, Instagram, Facebook, ouvirem, nos verem, né, colocarem suas dúvidas e também já colocar à disposição todos os canais do CRC Espírito Santo para tirar suas dúvidas. Você, profissional de contabilidade, você, estudante de contabilidade. Rodrigo, seja bem-vindo, né? Então vamos bater um papo aqui hoje sobre as principais dúvidas. Você colocou algumas questões aqui bem importantes, mas queria começar do primeiro e o mais abrangente, que é quais são os principais pontos abordados num processo de fiscalização. Certo, Carla. Então, a fiscalização ele tem vários viés, né, do seu trabalho de desenvolvimento, seja em organização contábil, que é a maior parte da fiscalização, como as empresas não contábeis. E aí, para cada enfoque, a gente tem um trabalho de forma diferenciada, né? No caso da organização contábil, o trabalho é um pouco mais abrangente, né? Então, a gente trabalha aí com a situação da regularidade dos sócios, dos seus colaboradores, a própria situação da escrituração contábil, se está sendo desenvolvida de forma regular, de acordo com as normas, a situação da obrigatoriedade de contrato de prestação de serviço, se a empresa presta serviço de auditoria, perícia. Então todo esse trabalho é verificado, além das decores, é claro, né? Na Decore, a gente nem me fala esse nome ainda, né, Rodrigo? Ainda temos aí a Decore. Que é um karma. Eu conheço muitos profissionais de contabilidade que, por causa dessa constante fiscalização do CRC em relação a esse tema, não querem mais dar Decore para os clientes. Eu falo, não, você tem que dar Decore correta. Sim, desde que siga, né, o que está previsto na resolução, né? Não existe nenhum impedimento, né, de fazer, desde que faça de forma regular, né? E aí o outro trabalho que a gente chama das empresas não contábeis, que aí abrange órgãos públicos, as entidades sem fins lucrativos, instituição financeira, previdência privada. Tá, agora né? Do futebol, como é que é? Isso, desportiva, né? Que a gente também agora tem um trabalho específico. A gente também faz essa verificação da regularidade profissional. Só que aí a gente faz um enfoque das demonstrações contábeis, verificando se está em conformidade com a resolução para cada tipo, né? Que a gente sabe que existem as resoluções específicas para cada tipo de empresa. Perfeito. E, Rodrigo, você também comentou um pouquinho aqui sobre as peças contábeis, por exemplo, peças contábeis, placas, cartões, forma correta de apresentação. De acordo com a 9295. Queria que o que você quis dizer com isso? Então, na verdade, a gente tem observado nas ações fiscalizatórias, né, embora a resolução, o decreto-lei seja de 46, né, nós temos isso também tratado no próprio Código de Ética, que foi alterado recentemente, mas desde lá ele traz a obrigatoriedade de qualquer peça contábil, cartões, placas, o profissional informar o seu nome completo, a categoria profissional, não basta dizer contabilista. Eu não lembrei do fiscal lá de Natal me falando isso. Você tem que dizer a sua categoria, se você é técnico em contabilidade ou se você é contador, e o número de registro, né? Então, esses 3 quesitos são os quesitos mínimos necessários. Toda peça contábil, aí não importa se é só balanço, mas, por exemplo, um cartão de visita, uma placa, você tem que ter lá o nome completo, se você se referir a uma pessoa física, isso. A sua categoria, se é contador técnico, e o número do registro. Isso, e se for uma organização contábil, quem são os responsáveis técnicos? Né? Não basta, você insere o nome da empresa, o número de registro da empresa, se ela tendo registro no conselho, e quem são os responsáveis técnicos. Preciso olhar meu site. Né? Isso aí tem que constar. E isso é passível de notificação ou autuação. Posso fazer uma pergunta assim, discreta? E como é que fica a Lei Geral de Proteção de Dados para identificar? Porque eu mesmo colocando um dado assim... Não, cartão de visita tudo bem, mas, por exemplo, eu não posso colocar o meu dado tão aberto no meu site, né? Porque, na realidade, eu tenho que me proteger também, né? E pelo número do CRC, ele consegue me achar no sistema, porque ele consegue tirar a certidão. Então, no sistema, ele só consegue identificar a regularidade profissional.
Então ele vai saber se a Carla, se o registro dela está ativo ou não e se está regular, né? Não, nenhuma outra informação a mais de filiação, CPF, nada disso, né? Que são as informações sensíveis, os dados sensíveis eles estão guardados. Perfeito. E Rodrigo, a gente também falar um pouquinho assim, dos principais dúvidas. Quais são as prerrogativas principais, né, do profissional de contabilidade? Porque a gente tem uma lista, você tem a prerrogativa do profissional, sim, você tem as prerrogativas em comum, não é isso? As compartilhadas, perfeito, né? Tá, então, você consegue pontuar para mim as principais? Assim, eu sei que é muita coisa, mas pelo menos as gerais, isso, de forma simplificada. É bom a gente salientar, a gente falou no bloco anterior que a resolução 560 ela foi revogada. A resolução 94, que tratava também de algumas atividades, também não existe mais e foi unificada na resolução 1640. Queria aproveitar e parabenizar a Sandra. Não estou puxando o saco não, tá, gente? Pelo trabalho que ela está fazendo na fiscalização. Sim. Que essa unificação de legislações era mais do que necessária, já tinha tempo. E isso era um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, né? O CRC Espírito Santo, inclusive, tem uma representatividade lá. A gente é convidado para participar, né? Então, nós temos essa representação lá. Mas a 1640, o que o profissional tem que se ater, não só o profissional como a sociedade como um todo, ela tem que observar o artigo 3º, é o artigo principal, né, onde ela faz a descrição de quais são as atividades privativas do profissional, que a gente traz assim, as mais importantes: auditoria, perícia, a atividade vinculada à área contábil, né, quem faz classificação contábil, quem faz conciliação, toda essa atividade. O que a gente tem que observar também, que é uma dúvida muito pertinente, muito frequente, é que muitas das vezes a pessoa acha que só aquele responsável técnico que tem que ter registro no conselho. Como, na verdade, a resolução ela é mais abrangente. Ela fala que aquele que desenvolve qualquer atividade vinculada a essa previsão, no artigo 3º, exceto a compartilhada, que ela vem também de forma bem clara, essa pessoa tem que ter registro junto ao conselho. Vamos abrir uma exceção aí, já pegando um gancho. Nós temos uma resolução que trata especificamente do estudante, né? Então, aquele profissional que tem uma organização contábil, ou mesmo na empresa contabilidade interna, né? Pode ter estudante? Pode, é permitido. Única ressalva tem que ser estudante de contabilidade, é claro. Claro. Né? A gente fala muito disso, mas... Não, parece óbvio, mas tem gente que pergunta, tá? Não, por isso que ele está falando. E além de ser óbvio, nas ações fiscalizatórias, a gente verifica pedagogo, economista, N profissões fazendo conciliação contábil, né? Então, por isso que existe a fiscalização, né? Para que a gente possa coibir essas situações. Uma das exigências matriculado no curso de Ciências Contábeis, exige no mínimo 300 horas, né, já de curso. E essa pessoa ela não pode desenvolver atividade de chefe. Coordenador, encarregado, sim, tem que estar sempre subordinado. Na teoria ela não tem conhecimento para isso. Ela está em aprendizado, né? Então ela precisa de ter um supervisor para verificar se aquilo que ela está fazendo está em conformidade com as normas. Perfeito. E Rodrigo, as obrigatoriedades com o conselho, né? Porque é uma dúvida constante, né? Então, quais são as obrigatoriedades do profissional conselho? Porque a gente tem, o pessoal fala, vamos falar uma coisa boba, acho que o Eduardo também vai falar disso, eleição. O pessoal não vota. E esse ano é ano de eleição, sim, né? Então, vamos lá. Quais são essas obrigatoriedades, as mais comuns e importantes com o CRC? Sim. Primeira, anuidade, né? A gente não pode deixar de que fora. É um tributo, essa que é um tributo, gente? Exatamente. Né? O conselho não pode abrir mão, né? E a gente tem que aproveitar e pegar um gancho também, Carla, para que a gente comece a olhar a anuidade com outros olhos, né? Principalmente não puxando sardinha aqui para o Espírito Santo, mas procure ver o que o seu conselho tem feito com a anuidade, né? Então, se a gente observar, a anuidade para o exercício agora é R$ 606, né? Sendo que a gente tem a possibilidade de 10% de desconto agora no mês de janeiro, 5% no mês de fevereiro, e ainda existe a possibilidade de parcelamento até 10 vezes, 5 vezes pelo boleto e no cartão em mais vezes. Mas veja quais são os retornos, né? Então o Conselho faz muito investimento com a educação continuada, que em outros estados pode ter até a cobrança, né, de cursos, né? E o Conselho, só ano passado, vocês apresentaram acho que mais de 100 horas. Mais de 110 treinamentos. Pois de educação continuada. E mais de 100 horas de educação continuada. A anuidade está aí, né? O investimento está nesse sentido.
a própria sede do Conselho, né, a reestruturação do Conselho para que a gente tenha uma casa confortável para receber você, profissional da contabilidade. Isso é de extrema importância. E eu queria comentar, Rodrigo, uma coisa importante que muitos regionais estão fazendo. E a gente teve um podcast aqui com a Jaqueline, né, que é secretária, ela falou, nada se inventa, né? Então, sim, a gente pode observar e melhorar. A gente fechou vários convênios do CRC Espírito Santo no decorrer de muitos anos. Sim. Então, se o profissional de contabilidade regular fizer o plano de saúde usando o convênio do CRC, ele já paga a unidade se ele tiver, sim, ele mais um da família. Já acabou. Já acabou. Já então, se ele fizer um curso no Senac com a equipe dele, ele também já pagou a anuidade com 3 pessoas fazendo o curso pelo desconto de 20%. As pós-graduações, né, mestrados que tem convênio. Agora o IBEF com convênio também, que vai ter lá uma universidade desse. Então, a gente tem muito convênio. O Cowork, né, que hoje o Conselho tem, né? Muito bem lembrado. A gente colocou um Cowork para o contador que é do interior, ele vir, ele receber, atender o cliente dele lá sem pagar nada. Sim, toda a estrutura, né? É uma estrutura assim, que gera investimento para o Conselho e que para manter esses investimentos é mediante a então, muito legal. Eu acho que os profissionais de contabilidade deveriam ter essa visão. Claro que a gente, o pessoal que está lá dentro, eu vou passar por lá, o Rodrigo é servidor, mas a gente enxerga e a gente divulga ao máximo. Mas aí vem essas dúvidas da fiscalização também fazem com que a gente pense nos benefícios que o Conselho hoje, como autarquia pública federal, que nem tem a obrigatoriedade, diga-se de passagem, de fazer, mas a gente enxerga, como o Rodrigo está falando, e quando eu falo a gente, são os servidores e os conselheiros, uma questão de contrapartida. Sim. Eu posso sim trabalhar anuidade, não só com o custo interno, porque órgão público, né? Qualquer tem que ser, se tem um custo para se manter, mas gerando benefício através de chamamentos públicos, fornecendo educação continuada, remunerando os profissionais do nosso estado, Rodrigo, porque também é importante falar isso, né? A gente já tem há alguns anos a remuneração aos profissionais do nosso estado que dão treinamento aos contadores, que fomos um dos pioneiros, né? Aí Paraná, acho que foi o primeiro, e a gente foi lá, pegou a resolução, instruímos ela aqui e regulamentamos ela no nosso estado. Essas parcerias que a gente tem com instituições de ensino para fomentar a educação nas empresas de contabilidade, tudo isso faz parte e as pessoas se perguntam. E eu recebi, você viu lá que eu coloquei no chat, várias dúvidas semana passada, sim, do convênio de assistência médica. Então, o profissional regular, ele consegue ter um benefício. Muitos benefícios, né? E consegue que já paga anuidade. Reverter a anuidade só nos benefíos, né? Ganhar e ainda ganhar, vamos dizer assim. Se você tem no lucro. Eu fiz uma conta com nós tivemos uma reunião com o Tiago, né, Elton, essa semana, do Senac. Acho que foi o Tiago essa semana. E eu conversando com o Tiago, deixa eu rever qual é o desconto do Senac. Aí fui lá com o desconto do Senac, 20%. Aí o Tiago fez uma conta. Carla, a gente tem um curso, sei lá, que custa R$150. O profissional contábil, para levar esse curso, vamos botar um curso de redação para dentro lá do escritório dele, ele pode fazer in company, com desconto de 20%, com 5 colaboradores ele já paga anuidade. Já paga anuidade. Então, assim, essa visão que a gente quer mostrar, né? Então, e claro, esse trabalho, quanto mais divulgado, mais maciça a divulgação, as pessoas vão entendendo para que serve. Então, vamos fazer uma analogia aí, Rodrigo, você foi muito feliz também nesse comentário. É igual você pegar um órgão que ele tem que ter saúde, educação e segurança. Então, qual é a função do Conselho? Fiscalizar, registrar e dar educação continuada. É para isso que a anuidade serve, né? E, claro, além disso... Nós vamos a mais. Né? Nós vamos isso aí, além, nós vamos né? além. Porque, então, embora muito não seja importante. Obrigação, a gente proporciona ao profissional outras situações aí que minimiza, né? Essa mentalidade de que a anuidade... De que é só para poder pagar, só para fiscalizar, faz. Né? Claro, gente. A gente, assim, num processo fiscalizatório, e isso é o que o Rodrigo falou já no primeiro e agora, a gente sabe que não é um processo que as pessoas gostam, mas é um processo necessário para a regulação da profissão. Sim. Porque senão a gente daqui a pouco acaba tendo mercado. E olha que interessante. Saiu recentemente na mídia, não divulgada pela mídia, mas na mídia de rede social, o projeto de lei que tem lá para acabar com a regulamentação de contabilidade. Neste momento foi todo mundo para a rede social falar, cadê os CRCs? Cadê o CFC? Mas para poder ir em defesa, ir lá no Congresso, o vice-institucional, política institucional, que hoje é o vice-presidente Manuel no federal, e aqui é o Gustavo, correr atrás dos deputados federais, estaduais. Para isso tem um custo. Sim. Então, todo esse trabalho que os profissionais levantaram, e agora? Cadê é isso que ele vai ser feito. Então, é para isso que existe, né? Então, eu sempre costumo dizer, esse é o retorno que a gente quer para a sociedade. A visibilidade também, né, Carla? Porque sim, a gente trabalha muito nisso. As últimas administrações têm trabalhado de forma constante
né? De convênio, né, que você comentou. Na Secretaria da Fazenda, Junta Comercial, os demais órgãos, né? E a gente tem observado a alteração, né? Sim, justamente em cima disso. O contador ele tem sido visto como um agente parceiro dos órgãos, Perfeito. né? E eu acho que isso é que a gente tem que ter em mente. Eu sempre falo, cresce mais quem cresce junto. O objetivo nosso é igual ao dele. A gente quer que o nosso cliente se mantenha no mercado de forma saudável, gere emprego, gere renda, gere lucro, porque ninguém é hipócrita dizer que o empresário não quer ter lucro, claro que ele quer, mas ele tem a contrapartida que ele faz. E para isso a gente precisa ter bons profissionais e ter uma regulação desse mercado. Verdade. Né? Tem duas obrigações só que acho que vale a pena a gente mencionar. A eleição, que você mencionou, esse ano é ano de eleição, né? O profissional regular ele é obrigado a votar, e uma vez não votando gera multa de eleição, multinha lá. né? Então, assim, é um ponto que o profissional tem que estar atento. E outro, não menos importante, é a atualização cadastral, né? Que é uma obrigação do profissional, inclusive passível de autuação. Hoje a gente tem enquadramento específico para autuar aquele profissional que deixou de alterar o seu endereço junto ao conselho, seja pessoa física ou seja organização contábil. E a gente pode fazer isso pelo app, né, Rodrigo? Sim, hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? A gente consegue fazer a alteração né? lá. CRC 4.0, né? Na palma que voltar com isso aí na palma da sua mão. Então, assim, não tem justificativa, né? É um procedimento muito rápido, né? E, ao mesmo tempo, é a forma que a gente, uma vez atualizada, a gente consegue alcançar aquele profissional. E, Rodrigo, a gente, ainda assim, para ir para finalmente desse segundo bloco, você comentou aqui que teve uma alteração da resolução que também alterou os procedimentos processuais administrativos. Sim. Fala um pouquinho para a gente dessa alteração, se você, na sua visão como fiscal, independente assim, do cargo que você está hoje, você achou importante. Sim. Se você achou que facilitou, que complicou, que burocratizou mais, fala um pouquinho sobre essa alteração desses ritos processuais administrativos. Na verdade, de forma bem resumida, Carla, mas assim, eu acredito que houve um benefício para o profissional, né? Não na visão de conselho, né? Porque até a resolução anterior, o profissional, ainda que regularizasse um auto de infração, ele recebia uma pena ética, por exemplo. Hoje, com a nova resolução, se ele regularizar até os 15 dias de fase de defesa, o processo é 100% arquivado, né? Raras as exceções, alguns enquadramentos que não existe regularização, né? Mas, na maioria dos casos, ocorre essa possibilidade de arquivamento do processo em 100%. Esse foi um dos benefícios. A forma de aplicação das penalidades para os profissionais antecedentes, que era muito complicada também, houve um resumo, né, da forma de aplicação, né, que também foi benéfico. E o recurso, que é a segunda instância, houve uma extensão de possibilidade de recurso. Então, o profissional, antes da alteração da resolução, ela só tinha a fase de defesa e a fase de recurso numa única instância. Agora ele tem embargo de declaração, pedido de reconsideração, pedido de retificação. Então, assim, o profissional ele só é efetivamente penalizado se ele quiser, porque existem várias instâncias que o profissional se regularizar, sem contar que ainda tem a notificação antes do auto, né? Então, o profissional, se ele regularizar no início da ação fiscalizatória, nem auto de infração é gerado, muito menos o processo administrativo. E, Rodrigo, a gente sabe que está para alterar a legislação de novo, né? Vamos dizer, não, na realidade ela está para ser alterada para enquadrar de novo na atualização, que é, por exemplo, em relação ao contrato. A gente teve aqui lá no Pode Contar com o Walter Leno, né? Que é formado em Direito também, falando da importância de ter um contrato e de ter um distrato, né? E aí eu queria te perguntar, como coordenador da fiscalização, para você orientar os profissionais, falando aqui, mesmo que não seja mais obrigado a ter o contrato, você como fiscal, o que você recomenda? Porque uma coisa é Walter Leno e eu, como profissional, como conselheiros. Outra coisa é você, que vê vários problemas e lê as denúncias e recebe tudo isso durante tantos anos. Você está há quantos anos de fiscalização? Esse ano eu faço 20 anos de conselho e todos esse período na fiscalização e como coordenador 12. 20 anos de CRC, veja. Isso aí. E aí, vamos lá, 12 de fiscalização, né? 12 de coordenação. 12 de coordenação. Então, vamos lá. Fala para os contadores, o contrato é importante? Então, se sim, não, por quê? Na verdade, já vem discutindo essa situação da revogação da resolução do contrato, justamente porque o contrato ele pode ser tácito ou verbal. Só que a gente, na ação fiscalizatória, a gente traz justamente isso, que o contrato não é para atender o conselho e muito menos a ação fiscalizatória.
O contrato é para trazer um respaldo para você como profissional da contabilidade, né? Então, aquela pessoa que não possui contrato, ela está trazendo para si a responsabilidade de tudo, né? E aí é o que acontece muitas das vezes nas denúncias que o Conselho recebe. A gente consegue identificar que o profissional efetivamente não foi contratado para 100%, mas não existe uma peça que comprove que você só foi contratado para abrir uma empresa, por exemplo. E a pessoa que denuncia é a que tem o interesse em que aquilo não seja, inclusive, comprovado, perfeito, né, Rodrigo? E aí ela pega essa brecha, né? Eu contratei a Carla só para abrir a empresa, mas não tem lugar nenhum escrito, então eu vou querer saber, cadê a contabilidade, Carla, que você não fez? E detalhe, para você abrir uma empresa no estado hoje que tem questão estadual, você tem que ter um contador, e o contador que está colocado o nome ali, nem ele, pode ser que ele nem seja o contador da empresa. Isso aí. E olha como é que é importante você ter um contrato disso. Então tanto o contrato quanto o distrato, nós a fiscalização temos como porque não tem mais termo de referência, né? Por enquanto. E agora ele vai entrar, está em andamento, né? A nossa comissão está trabalhando lá no Conselho Federal de vir a anotação técnica, né? Que é tipo uma similar ao termo de transferência, né? E revogando a situação do contrato, mas sendo responsável o profissional técnico, querendo manter essa peça, eu acho extremamente viável. Por que a gente está fazendo essa pergunta, gente? Porque o contrato, ele, como o Rodrigo falou, ele é uma segurança de quais serviços você foi contratado e por eles, né? Por essa contratação, quais você é responsável, né, por assinar. Isso, né? Então, assim, vamos lembrar que a contabilidade, hoje, ela é algo público. Né? E antigamente era só no fio do bigode. Eu lembro que eu trabalhava com o papai e ele falava assim, tem contrato, Paulo Geseli? Está no fio do bigode. Só que não é mais assim, porque hoje o mundo modernizou, existe uma vulnerabilidade muito grande nas prestações de serviço e existe uma fiscalização muito grande dos órgãos públicos. E quando a fiscalização vai até o seu cliente, é o contrato que vai dizer, olha, essa parte é minha, essa não. Eu tenho essa carta de responsabilidade, eu tenho a carta do empresário. Então é muito mais do que uma ação fiscalizatória, como o Rodrigo bem falou, mas essa peça ela é importante para a sua segurança como profissional de contabilidade. E não esquecer de ser até o distrato. Também, né? Porque quando você encerra, a atividade, né? Colocar lá, encerrou a atividade em tal data, quem vai fazer a atividade acessória quais são as obrigações acessórias que você vai fazer após e não aquele vai. período, se vai ser o profissional que rescindiu o contrato ou se vai ser o novo profissional. Isso tudo tem que estar bem claro. Lembrando, gente, vocês contadores da maturidade de não reter documento de empresas, nem de clientes, isso né? Aí, porque além de ser ilegal, né, você vai ferir o código de ética, né? O fato de você perder um cliente é uma situação normal de mercado, às vezes deixa de receber o honorário naquele momento, mas se tiver o contrato, ele está respaldado para cobrar futuramente. Além de não pode executar, inclusive, com o contrato, é uma peça de execução. E além de não receber, ainda pode receber um auto de infração, né? Porque reteve a documentação e está infringindo o código de ética disciplinar, né, Rodrigo? Perfeito, isso aí. Rodrigo, muito obrigada por esses esclarecimentos. Foi ótimo, né? Os dois blocos. Acho que a gente falou bastante de muitas dúvidas, das mais comuns, pelo menos. E o Conselho está à disposição de vocês, profissionais de contabilidade, né? Para tirarem dúvidas, né? Através do app. Atualizem seu cadastro através do app. Você faz a atualização automática você mesmo. Você pode também pelo chat tirar suas dúvidas que está no nosso site, que a gente repassa aos coordenadores. E também você tem outros canais, né, como a própria ouvidoria, né? E aí você também pode entrar em contato. No site do CRC tem todos os serviços que o CRC presta, todos os convênios. E a gente tem no portal de transparência todas essas resoluções que o Rodrigo comentou e no site também do Conselho Federal de Contabilidade. Então, curta as nossas redes sociais, né, o nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Face, e fiquem atentos aí a todos os trabalhos aí que o CRC está fazendo, né? Toda essa questão aí que os colaboradores estão ali exatamente para servir a sociedade, servir ao profissional de contabilidade. Rodrigo, obrigada e a gente espera ter você aqui falando mais para a gente sobre fiscalização. Também à disposição. Até já, gente.